Olá a todos, meu nome é Flávio Pedron e eu sou professor no mestrado da UniFG na cadeira de Teoria dos Direitos Fundamentais. Falando um pouquinho sobre os direitos fundamentais e exatamente o seu papel na nossa contemporaneidade, eu gostaria de trazer um assunto que se encontra na pauta de todos os jornais, impressos, digitais ou mesmo televisão, que é exatamente a discussão acerca da constitucionalidade da prisão a partir da segunda instância. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o texto constitucional de 1988 traz para nós como garantia fundamental, e isso é um elemento componente do chamado devido processo legal, a impossibilidade de prisão de uma pessoa a menos que haja aqui o trânsito em julgado. Bom, o que basicamente eu posso chamar de trânsito em julgado? O esgotamento de todas as vias recursais. Então, toda pessoa tem como garantia fundamental não apenas o acesso ao Poder Judiciário, mas o uso de todos os recursos inerentes à sua defesa. E somente após o esgotamento desses recursos é que exatamente ela pode se ver como condenada e suportar todos os ônus da decisão judicial. Quando nós estamos diante da possibilidade de prisão fora do trânsito em julgado, a uma primeira vista, isso só seria possível se nós estivéssemos falando da chamada prisão cautelar. Bom, a prisão cautelar, na realidade, ela se justifica por razões de proteção à ordem processual. Por ordem processual, eu estou dizendo aqui o resultado útil do processo. Ou seja, uma pessoa só poderia ser presa cautelarmente se há risco dela escapar do país, se há risco dela tentar destruir provas, intimidar testemunhas ou realizar determinados atos que causam uma obstaculação do seu processo. Entretanto, quando nós estamos discutindo a possibilidade de prisão em segunda instância, nós não estamos falando da medida cautelar. Nós estamos exatamente falando de uma possibilidade de antecipar exatamente o cumprimento de pena, uma vez que aquela pessoa já teve, aquele condenado, já teve duas condenações consecutivas, uma em primeira instância e a outra pelo Tribunal de Justiça ou, eventualmente, um Tribunal Regional Federal. Se nós formos pela perspectiva constitucional, ou seja, pelo texto da Constituição de 88, é inadmissível tal situação. Entretanto, quais são as razões para que o Supremo Tribunal Federal possa iniciar o cumprimento de pena a partir dessa segunda instância? Basicamente, a gente vai entender que hoje impera no Supremo Tribunal Federal, principalmente após a chegada do ministro Luiz Roberto Barroso, um entendimento na Corte que diz que os direitos fundamentais podem ser relativizados e assim as suas garantias. Consequentemente, seria possível que um direito descesse ou cedesse lugar para que outro direito, supostamente mais importante naquele caso, viesse a ocupar o seu papel. Quando nós estamos falando aqui da prisão em segunda instância, nós estamos falando principalmente do direito de liberdade. O direito de liberdade é um dos direitos fundamentais que tem grande destaque e a Constituição de 88, em exaustivos momentos, faz remissão a esse direito. Dentro dessa lógica, nós vamos encontrar que tamanho direito, pelo valor constitucional, só poderia ceder lugar a algo que fosse mais importante do que ele em uma situação concreta, seguindo a teoria hermenêutica adotada pelo Supremo Tribunal Federal, volto a dizer, principalmente pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Entretanto, na prática, o Supremo entende que, em razão de um certo descrédito do Poder Judiciário, em razão da morosidade do próprio processo, há que se criar mecanismos que possam possibilitar aqui o cumprimento de pena a partir de uma perspectiva antecipada. Uma observação, se vocês me permitem, é que dentro da estrutura do processo penal existe algo chamado prescrição da pretensão punitiva. Basicamente, essa norma, também de matriz constitucional, ela determina que se o processo penal não acabar dentro de determinados patamares de prazo, necessariamente a sentença terá que ser absolutória. Então a sentença terá que, mesmo que todas as provas possam conduzir aqui a uma punibilidade daquele culpado ou daquele acusado, se o processo penal não for célere o suficiente, ele terá que ser
basicamente sentenciado e posto em liberdade, inclusive se uma decisão de caráter cautelar tiver sido proferida. Para tentar correr contra o tempo ou para tentar estabelecer aqui um mecanismo de início dessa punibilidade, o Supremo Tribunal Federal vai relativizar a possibilidade de prisão. Dentro dessa ótica, o tribunal entende que razões como a ordem pública, razões como a autoridade decisória ou a própria celeridade do processo penal vão justificar o afastamento do direito de liberdade para viabilizar essa prisão. O grande ponto é que isso é extremamente polêmico e que, de certa maneira, o Supremo Tribunal Federal parece só interessar pela relativização em determinados casos midiáticos. Até porque, se nós formos rigorosos, a partir de qualquer decisão de um Tribunal de Justiça fosse possível o início do cumprimento de pena, sem que de fato eu tenha uma pessoa que possa ser tida como verdadeiramente culpada ou não, vai, no primeiro momento, aumentar o contingente populacional do sistema carcerário brasileiro. Ora, se todo juiz, a partir da segunda instância, determinar essa prisão, nós vamos, basicamente, multiplicar exponencialmente o universo carcerário brasileiro. Bom, meus caros, nós não temos prisão, nós não temos cadeia para esse universo de pessoas. Então a gente assiste um movimento que está sendo exatamente considerado como um movimento seletista. Não quero entrar propriamente neste vídeo numa discussão acerca da prisão de A, de B, mas sim exatamente a percepção de que o direito, a proteção constitucional de que eu só posso iniciar o cumprimento de pena após o trânsito em julgado, ela é de todos nós. Ela é uma garantia para o sujeito que roubou um pão, que o sujeito seja ou não um ex-presidente da República, vide o caso Lula, vide o caso, hoje, manchete dos dias, Michel Temer, ou para cada um de nós, em razão de uma prisão por estar embriagado ou qualquer outra coisa do gênero. Todos nós somos possíveis sujeitos do universo carcerário. O direito penal e o processo penal, ele atinge cada um de nós. Ninguém tem aqui uma blindagem desse tipo de sistema. E é por isso a necessidade do rigor trazida aqui pela ordem constitucional, até para que eu não tenha uma possibilidade de erro judiciário. Me permitam uma estatística, tá? E é uma estatística trazida pelo Banco de Dados do Poder Judiciário, que pode ser acessada pelo site do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Há uma média, variando, é claro, entre tribunais brasileiros, de que as decisões proferidas por uma instância e, consequentemente, revistas pela outra, chegam a uma margem de erro de quase 68%. Sim, eu disse 68%. Isso é quase 2/3, se nós imaginarmos, de decisões equivocadas. A partir do momento que, em nome de um clamor midiático, eu estou disposto a prender aquele cujo trânsito em julgado não teve ainda a sua condenação definida, eu estou assumindo o risco de que 2/3 de sentenças e decisões de tribunais produzidas no Brasil correm o risco de estar erradas. Estar erradas significam que eu posso absolver um culpado ou prender um inocente. O grande problema é que a sociedade brasileira ela tem que pensar exatamente nisso. Ou seja, se eu corro o risco de ser ou iniciar um cumprimento de pena, quando após o esgotamento de todas as vias recursais me guardam aqui a possibilidade de ser inocente, qual é o preço disso? Qual é aqui a responsabilidade do Estado a respeito disso? Ou seja, nós estamos realmente conscientes de que nós podemos vir a ser presos por uma decisão que no momento em que ela for analisada pela via de um tribunal superior, eu seja inocentado? Qual é o preço de um dia de prisão, meus caros? É exatamente acerca disso que a disciplina Teoria dos Direitos Fundamentais pretende lançar como reflexão. São situações e cases da nossa vida cotidiana que o mestrado convida cada um de vocês a discutir e a pensar. Então fica aqui o meu convite de pensarmos os direitos fundamentais, principalmente a partir de uma perspectiva crítica. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.